Que alegria estar com você nessa quinta-feira. E eu queria, nessa hora, a gente meditasse em algo que aconteceu na vida de Jesus numa quinta-feira. Quinta-feira antes da sua crucificação. O que Jesus fez? O que Jesus realizou? Eu vejo que Jesus realizou duas coisas. Ele realizou uma ceia com os seus discípulos e ele foi até o monte no jardim de Getsêmani para falar com o Pai. E eu queria que você acompanhasse a leitura da Bíblia onde fala desses relatos de Jesus. Vamos começar com Lucas capítulo 22. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Versículos 14 até o 20. Diz assim: Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: Como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comereis este jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: Peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue e derramada em favor de vocês. Uma coisa me chama a atenção, a palavra de Jesus: como tenho desejado comer esse jantar de Páscoa com vocês. Note o quanto Jesus queria estar com esses discípulos nesse jantar, porque ele sabia que tinha muito para ensinar esses discípulos, ele tinha muito para falar ao coração desses discípulos nesse jantar, nesse momento onde ele revela o seu corpo, revela o seu sangue que será doado em favor dos discípulos e também doado em nosso favor. Mas algo acontece no versículo 24. Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Sabe, estão ali reunidos com Jesus. Jesus está alegre de estar com eles. Jesus tem prazer de estar ali junto a eles para eles poderem experimentar esse momento de comunhão, de estarem juntos meditando naquilo que Jesus tinha para ele. Mas de repente algo acontece. Os apóstolos começam uma forte discussão sobre qual seria o mais importante no reino. E Jesus está ali alegre, quando a gente viu lá no versículo 14, como eu tenho desejado antes do meu sofrimento. Jesus também revela ali para eles no versículo 22, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus já revelou. Ou seja, já revela que ele vai morrer. E provavelmente aqueles discípulos estão numa discussão: quem ficará no lugar de Jesus? Quem será o líder entre eles? Quem vai conduzir eles? Quem é o mais importante para assumir a responsabilidade? Mas Jesus dá uma aula para eles, do que eles devem fazer. E eu queria que você fosse comigo no Evangelho de João. Lá no Evangelho de João, Jesus dá essa lição para eles no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1, diz assim: Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e o amou até o fim. Note essa palavra: Jesus sempre amou os seus discípulos e os amou até o fim. Eu vejo aquela discussão que a gente viu, que Lucas relata,
João não relata essa discussão, mas relata aqui que eles estão no mesmo ambiente, no mesmo dia. Falta um dia para a festa da Páscoa, eles estão ali para cear, estão ali para ter esse momento com Jesus. E João diz isso, ele os amou, e os amou até o fim. Mesmo eles, com a cabeça dura que eles tinham e discutindo na frente dele para saber quem era o maior entre eles, Jesus continua a amá-los. E por amá-los de uma forma sobrenatural e incondicional, ele traz essa lição para eles. Diz lá o versículo 4. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com toalha. Quando chegou perto de Simão, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e têm razão, pois sou mesmo. Se eu, o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo, para que vocês façam o que eu fiz. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Jesus então traz uma lição ali para os discípulos. Ele diz para os discípulos que o que quer ser o mais importante tem que servir os outros. Tem que servir os outros. Tem que estar disposto a se dar para outras pessoas. Porque no reino dos céus, o reino que não está em crise, no reino dos céus, o importante não é o que é servido, o importante é quem serve. E por isso Jesus serviu a ceia. Por isso que Jesus disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue, que é entregue em favor de vocês. Sendo ele Deus, sendo ele o primogênito, sendo ele o Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, serviu a sua vida, para que nós pudéssemos ter vida nele. E da mesma forma que ele nos serviu, ele ensina que devemos fazer, porque ele diz: feliz aqueles que praticam isso. Lucas também relata um pouquinho desse momento, como eu já li para vocês no versículo 24 de Lucas 22, o 25 diz: então Jesus disse: os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante. E o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber à minha mesa. No meu reino se sentarão em tronos para julgar as 12 tribos. Note que Jesus diz para eles: olha, sirvam os outros.
Não queiram ser os mais importantes, mas sejam aqueles que mais servem. Querido, querida, sirva as pessoas. Sirva as pessoas. Que a sua vida seja uma vida de servir as pessoas. Não queira ser servido. Ser servido é bom, mas queira servir. Queira servir. Queira servir os outros. Queira abençoar a vida de outras pessoas. É essa lição que Jesus dá aos seus discípulos antes de ir para a cruz. E a segunda coisa que Jesus faz é orar. É orar. Versículo 39. Jesus saiu e foi como de costume ao Monte das Oliveiras. E os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se quer, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, não que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Note que no momento de sofrimento, Jesus vai orar. Jesus vai orar. Mas antes de Jesus ir orar, ele diz para os seus discípulos: orem. Orem. Orem para que vocês não sejam tentados. Quero dizer para você que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos que nos momentos de angústias, que no momento de tristeza profunda, a melhor coisa a fazer é orar, é estar com Deus, é ir falar com Deus. E é exatamente isso que Jesus faz. Que possamos aprender com Jesus e orar nesse tempo, orar mais e mais. Que nós possamos celebrar a vida e orar. As duas coisas que Jesus ensina para os seus discípulos: celebrem a vida e orem nos momentos de aflição. É essa mensagem que eu quero trazer para o seu coração nessa hora. Que você celebre a vida e que você ore ao Senhor nesse tempo. Deus abençoe sua vida e até amanhã. Tchau.